Olá, tudo bem com você? Começa agora mais uma edição do programa Espírito Santo em Debate. Hoje nós vamos discutir a violência e a impunidade no trânsito. Por ano, o Brasil gasta cerca de 28 bilhões de reais por conta das vítimas no trânsito. A Assembleia Legislativa diversas vezes discute o tema. Acompanhe a reportagem de Verônica Salazar. Uma sessão especial na Assembleia Legislativa apresentou dados que mostram uma triste realidade no cenário capixaba: o crescimento assustador dos acidentes de trânsito. Os números apresentados pela Secretaria da Saúde mostram a evolução do problema ao longo dos anos. Em 2006, foram registrados 3.374 acidentes, 420 envolvendo motociclistas. Em 2010, os números chegam a 5.000 acidentes somente com motos. O que mais surpreende as autoridades são as ocorrências dos 3 primeiros meses de 2011. Dos 2.708 acidentes de trânsito, 1.560 envolvem motociclistas. Os dados envolvendo motocicletas assustam. Enquanto os acidentes de trânsito em geral cresceram 211% nos últimos 4 anos, as colisões com motos aumentaram inacreditáveis 1.500%. Números que contribuem para a superlotação dos hospitais e aumento de gastos com saúde pública. Das 500 pessoas internadas no São Lucas e Dório Silva, 300 sofreram algum acidente de trânsito. Em todo o estado, acidentes dessa natureza são responsáveis por um impacto mensal aos cofres públicos de quase 7 milhões de reais. Não há leito público nem privado que sustente isso. Não é a rede pública que está sofrendo sozinha, impactada com essa situação. Essa epidemia invade os leitos também da rede privada, invade no sentido de que ocupa os leitos da rede privada, e não há leitos para comprar em alguns momentos. Mas então, o que fazer diante do crescimento descontrolado da frota de motos nas ruas e da imprudência no trânsito? Todas as instituições voltadas à questão da segurança do trânsito vão estar parceiras, buscando ações, principalmente a partir de agora, quando é lançado no dia 11 a Década Mundial de Segurança do Trânsito, onde todos os países vão estar imbuídos no sentido de reduzir 50% o número de mortos e feridos. A ação mais objetiva que o Estado pode estar implementando é a questão da incrementar a fiscalização e também a questão da educação na pré-escola, buscando ali na criança, buscando ali no começo, que nós vamos conseguir gerar provocar uma nova geração de pessoas com uma visão diferente, né, mexer na base, na estrutura. Para o delegado de delitos de trânsito, Fabiano Contarato, somente a mudança de comportamento da sociedade e engajamento do poder público podem reduzir a violência e a impunidade. Mais rigor na legislação, maior fiscalização. A fiscalização tem que ser constante, eficiente e permanente. Hoje o poder público está falhando na fiscalização, está falhando em implantar a disciplina Cidadania e Trânsito, que o Código já determina no artigo 76 há 13 anos. Há 3 anos a letra da lei continua morta. É preciso que o poder público dê vida a essa lei, que é um direito de todos, porque a segurança pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. Participaram da sessão autoridades, estudantes, médicos e parentes de pessoas vítimas de acidentes de trânsito, que vieram a convite do deputado Dr. Hércules, proponente do evento. Nós estamos a cada dia rebanhando mais pessoas, e as pessoas entusiasmadas com essa ação de educação do trânsito, diminuição do trânsito, de proibir certos absurdos que acontecem no trânsito. E nós estamos vendo que a cada dia essa fileira está engrossando e que com certeza dias melhores nós teremos, porque isso é uma coisa que nós não podemos deixar esmorecer. E para falar sobre o assunto, o Espírito Santo em Debate recebe hoje o Coronel Marcos Celante, que é do Batalhão de Trânsito, e também o Dr. Fabiano Contarato, que é delegado de delitos de trânsito aqui no Espírito Santo. Eu vou começar conversando com o Dr. Fabiano. E a primeira pergunta que a gente faz veio da internet, através do Twitter da Assembleia, Assembleia_ES. O Isaac Ribeiro
já começa perguntando, afinal, o que são crimes de trânsito, doutor Fabiano? Veja bem, o comportamento humano no sistema viário ele tem repercussão na esfera administrativa e na esfera criminal. Às vezes, esse comportamento também vai para a esfera civil. Dá um exemplo. Se o motorista alcoolizado avança um semáforo e bate num carro de alguém, sem ninguém se machucar, desse fato decorre 3 responsabilidades. Uma responsabilidade administrativa, do 165, que ele está dirigindo alcoolizado, vai ter suspensão da CNH por 1 ano, a multa de R$1.000, retenção do veículo. Vai ter a responsabilidade criminal, porque ele estava dirigindo estando com concentração igual ou superior a 6 decigramas. Então vai responder pelo crime previsto no artigo 306, com pena que pode chegar a 3 anos. E ele vai ter que reparar o dano, é a responsabilidade civil. No Código de Trânsito, os crimes de trânsito são 11 crimes estabelecidos na Lei 9.503. Desses 11 crimes, apenas 2 são a títulos de culpa, ou seja, sem intenção, que é o homicídio, praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, e a lesão corporal culposa. Então, esses 2 fatos que resultam ou em morte ou em lesões corporais, acidentes, colisão, atropelamento, ele é visto pela lei de trânsito como crime culposo. Os demais crimes, os 9 crimes, são a título de dolo. A definição de um crime doloso ou culposo está no artigo 18 do Código Penal, em que o legislador fala, diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado. Então, dolo é intenção. Ou assumiu o risco de produzi-lo. Daí que deve ser o questionamento do Isaac, que é quando que nós podemos, dentro desses acidentes de trânsito ou de uma morte em trânsito, você sustentar que o motorista agiu dolosamente. Não por ter tido a intenção, mas por ter, com seu comportamento, assumido o risco de produzir o resultado. A resposta não é de natureza objetiva, sim, ela é circunstancial. Porque quando você fala que dolo é assumir o risco de produzir o resultado, que é o chamado dolo indireto, eu tenho que pontuar. Olha, o motorista alcoolizado em excesso de velocidade, que avançou um semáforo, subiu na calçada e matou alguém, ele não quis o resultado, mas assumiu o risco. Você tira o indiciamento do Código de Trânsito porque não existe homicídio nem lesão dolosa no Código de Trânsito e vai para o Código Penal. Há 2 motoristas batendo um pega, que é disputa não autorizada por espírito de emulação, que por si só já é um crime doloso, sim, previsto no artigo 308. E 2 motoristas batendo um pega querem matar alguém? Obviamente que não. Mas e se matar? Eles não quiseram o resultado, mas assumiram o risco. Aí sai da análise... Provocaram esse resultado, né? Eles assumiram o risco de ocorrer aquele resultado. Isso é dolo. Então é isso que o Brasil tem que entender, que essa definição de dolo indireto, que é assumir o risco de produzir o resultado, não é de agora. O Código Penal é de 1940. E esse conceito, o que faltam é as autoridades no país terem a coragem de entender que dolo não é só intenção, mas é assumir o risco de produzir o resultado. Coronel Celante, a PM fiscaliza o trânsito, né? Em geral, ela atua nessa fiscalização. Como é que é feita essa fiscalização aqui no estado do Espírito Santo? Bom, a fiscalização de trânsito e o policiamento ostensivo de trânsito é feito pela Polícia Militar. E na Grande Vitória pelo Batalhão de Polícia de Trânsito, que faz toda essa fiscalização. Então nós temos a fiscalização diária focando nas infrações de trânsito, além do atendimento das ocorrências de trânsito que nós fazemos no dia a dia, registramos essas ocorrências. Em média, quantas são essas ocorrências aqui no estado? Bom, nós temos observado que há um crescimento desse número de acidentes registrados pelo batalhão. Hoje nós temos, em média, no ano de 2010, mais de 20 mil ocorrências registradas pelo batalhão de trânsito. E grande parte dessas são ocorrências sem vítima, mas nas que resultam vítima trazem consequências maiores. As nossas fiscalizações que nós realizamos, nós focamos essas fiscalizações naquele problema que nós temos imediato hoje. Então, um problema que nós temos hoje e que é visível é a questão do motociclista. Então, nós temos focado nossas fiscalizações de trânsito no motociclista. Outro ponto também que a gente foca muito a fiscalização é a questão da lei seca, questão da ingestão de bebida alcoólica e a direção de veículo automotor. Então, são esses 2 pontos que hoje a gente tem um foco maior no Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Doutor Fabiano, o estado do Rio de Janeiro e outros estados têm vivido um momento e têm feito uma experiência no que diz respeito à integração da fiscalização e também da atuação no que diz respeito ao trânsito.
Como é que o senhor avalia essa experiência e como é que ela funciona nos outros estados? Eu avalio extremamente de forma positiva. Só quem ganha é o fortalecimento das instituições e principalmente a sociedade, porque vai demonstrar para a sociedade a lisura do poder público, essa transparência e a imparcialidade. Olha, quando nós temos só uma instituição fazendo um trabalho de fiscalização, pode haver a quebra do princípio da imparcialidade. Agora, quando você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, primeiro que a lei seca lá é um programa de governo, não é um programa de uma secretaria. Então, o governo tem a sensibilidade no estado do Rio de Janeiro de criar uma equipe interdisciplinar com vários integrantes de várias instituições, da sociedade, inclusive da sociedade civil, com convênios, com cadeirantes para fazer as campanhas educativas, mas na fiscalização, funcionários da Secretaria de Governo, mais funcionários da Polícia Militar, do DETRAN, para que todos interligados, uma equipe multidisciplinar, fizesse essa fiscalização. E seria até uma forma de um fiscalizar a conduta do outro para não ficar sendo permissivo na hora da abordagem de determinada pessoa, de determinada autoridade, né? Então, tanto é que o efeito é extremamente positivo. Aborda-se lá todas as pessoas de todos os segmentos da sociedade. É isso que nós queremos aqui. Agora, o ponto fundamental para que isso funcione é a fiscalização tem que ser contínua, permanente, eficaz, diversificada e pulverizada. E, infelizmente, nós entendemos, eu falo nós porque eu estou na delegacia de trânsito e eu apuro o fato depois que ele ocorre. E aí há uma sensação de impotência porque você não tem como controlar. Nós já estamos chegando a 1.000 pessoas morrendo aqui no estado do Espírito Santo vítimas de acidente de trânsito, sem falar nas que ficam sequeladas. Então, se tiver uma fiscalização intensa e eficiente, vai reduzir o número de acidentes, consequentemente o número de mortes, consequentemente o número de inquéritos, né? Então tudo isso passa por uma fiscalização eficiente, pelo processo educacional. O poder público está sendo falho, está sendo omisso no processo educacional. O Código de Trânsito, no artigo 76, determina que a educação para o trânsito seja introduzida na grade curricular nas escolas de ensino fundamental e médio superior. Até hoje a letra da lei está morta. Há 13 anos atrás, o legislador estabelece isso. Se a Secretaria de Estado de Saúde, de Educação ou a Secretaria de Educação Municipal já tivesse dado vida a essa letra da lei, com certeza os nossos motoristas seriam melhores, com certeza nós não teríamos essa triste realidade do Estado do Espírito Santo ocupar o primeiro lugar no país em violência no trânsito. Então, para mim, o que funciona lá Blitz é de segunda a segunda, de quarta a sábado, são 7 equipes de fiscalização de blitz mesmo, além das campanhas educativas. Aí sim, mais de 90% dos motoristas abordados fazem o teste do bafômetro e a presunção de culpa. Quem nada deve, nada teme. Se não fez, lavra-se auto de infração, aplica suspensão da CNH por 1 ano e multa de R$1.000. Eu gostaria de perguntar agora ao Coronel Celante. Na atuação da polícia, percebe-se mesmo que falta educação no trânsito, Coronel? Bom, puxando a fala do Dr. Contarato, veja bem, essa questão da fiscalização, tudo bem que a lei possa ter algumas lacunas para que o condutor recurse. O que nós temos que entender é o seguinte: a Polícia Militar, através do Batalhão de Trânsito, ela vem realizando, em função dos recursos materiais e recursos humanos que ele possui, essa fiscalização. Ela pode não ser hoje no Estado do Espírito Santo suficiente, mas a gente vem realizando sim. E exemplo disso, que apesar de não ser uma constância como no estado do Rio de Janeiro todos os dias, a gente realiza 3 a 4 vezes por semana essa operação. E essa operação reflete sim em alguns resultados. Por exemplo, só no primeiro semestre desse ano foram 744 condutores abordados embriagados em blitz realizados pela Polícia Militar. Isso repercute o quê? A média de 124 por mês e a média de 4 a 5 motoristas por dia, se a gente for fazer uma média geral. Então, verifica só, que essa questão de educação não vem somente da fiscalização. E uma coisa interessante que eu ouvi uma psicóloga falando, mudar comportamento é uma coisa, adequar comportamento é outra. Então, a gente percebe no primeiro momento que qualquer tipo de fiscalização por parte do poder público, ela no primeiro momento ela adequa comportamento. Por quê? As pessoas ficam, em tese,
com medo daquela fiscalização e deixam de realizar ou cometer uma infração de trânsito. Agora, dizer que somente a fiscalização é suficiente para mudar o comportamento da pessoa frente a isso aí não é verdade. Então, na verdade, a mudança de comportamento ela vem desde um primeiro momento, que seja educação, fiscalização, acompanhamento, controle de tudo. Então, são outros fatores que estão envolvidos nisso que vão fazer, a médio e longo prazo, mudar o comportamento de um condutor. Então, a gente tem que avaliar o seguinte: fiscalização por si só, não podemos imputar que, aumentando fiscalização, nós vamos evitar que tenhamos outros acidentes. Somente a fiscalização não, porque nós entendemos, e como eu falei aqui, vai ocorrer no primeiro momento uma adaptação. Quer ver um exemplo? Você coloca um radar, como nós temos aqui, de Coqueiral de Itaparica até Ponta da Frita, nós temos vários radares. O índice de acidente lá é muito pequeno. Então, nós vamos dizer, os motoristas que passam ali mudaram seu comportamento? Não. Eles se adequaram à função de quê? De uma fiscalização que existe lá. Pergunta agora, se amanhã foram retirados todos os radares, será que todos os condutores que lá passam vão passar a 60, a 80, ou vão respeitar o limite de velocidade? Talvez não. Porque eles se adequam em função de quê? De uma penalidade que eles possam ser submetidos. Então, isso é algo que a gente tem que avaliar melhor, essa mudança de comportamento. Não só imputar a questão da fiscalização. Quanto mais fiscalização, melhor. Mas não quer dizer que, aumentando totalmente a fiscalização, que nós vamos resolver esse problema. Ok, eu vou fazer agora um pequeno intervalo. Como vocês puderam perceber, o debate aqui tá bom. Daqui a pouco a gente retorna falando um pouco mais da lei seca e dos crimes no trânsito. O Espírito Santo em Debate faz um rápido intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Espírito Santo em Debate. Hoje o nosso assunto são os crimes no trânsito. E nesse segundo bloco, eu já começo perguntando para o doutor Fabiano Contarato, a lei seca pegou de fato? E se não pegou, doutor Fabiano, o que falta para ela aqui no estado ter os resultados mais eficientes? A lei seca ela foi instituída no dia 20 de junho de 2008. Foi divulgado em nível nacional que seria uma lei, entre aspas, salvadora de vidas, quando na verdade ela de seca não tem nada. Eu costumo dizer que essa lei seca ela está desidratada, porque no aspecto administrativo, e aí eu ouso afirmar isso, de que para fortalecimento de indústria de multa ela foi seca. Então o legislador fechou muito bem. Ele colocou tolerância zero e botou presunção de culpa para quem se recusar a fazer bafômetro. E isso, consequentemente, a lavratura de auto de infração e a arrecadação dessas multas que chega a R$1.000 é astronômica. Agora, no aspecto criminal, que o crime que é o mais grave, que é dirigir veículo sob influência do álcool, que antes a lei era seca no crime, ele colocou quantidade. Então ele colocou, hoje a redação é dirigir veículo automotor em via pública estando com concentração igual ou superior a 6 decigramas. Disso resulta o quê? Se o motorista se recusa a fazer o teste, ou fornecer o sangue ou a urina, eu não tenho como quantificar uma unidade de medida, logo o poder público não pode autuar em flagrante, aquele motorista vai sair impune. Desse fato, a perversidade do legislador em nível nacional foi tamanha que ele garante um tratamento desigual. Hoje, infelizmente, quem está fazendo bafômetro, na grande maioria, ou é pobre, ou é pessoa que não tem não tem conhecimento da lei para, entre aspas, utilizá-la para se fazer valer da garantia da impunidade desse fato. Então, por exemplo, é triste você ver uma pessoa pobre, com um carro muito velho, fazendo o bafômetro, ele vai ter responsabilidade administrativa, vai ser autuado criminalmente, o nome vai para o rol dos culpados, vai para a folha de antecedentes criminais, não pode fazer concurso público. Aí você pega uma pessoa de uma classe média alta, um advogado, quem quer que seja uma pessoa um pouco mais instruída que não faz o bafômetro, ele só vai ter a responsabilidade administrativa e aí ele paga tranquilamente, o nome dele está limpo, etc, etc. Foi feito justiça? Foi feito só para uma camada social. Então essa lei seca, ela não mudou o comportamento. Por quê? Por que o motorista no trânsito ele é imprudente? Há uma série de fatores.
Primeiro, porque ele vê uma legislação que garante favorece, né? a certeza da impunidade. Nós temos 11 crimes no Código de Trânsito e ninguém é preso no Brasil por crime de trânsito. Então, essa permissividade do processo legislativo no que tange a benevolência, a banalização da vida humana em detrimento do poder econômico, financeiro e patrimonial faz com que o motorista se sinta estimulado. Segundo, ele não vê fiscalização contínua e permanente. Olha, no Rio de Janeiro, você sai de casa com a quase certeza de que você vai ser abordado por uma lei, ou por uma blitz. Aqui no Espírito Santo, você sai com a quase certeza de que você não será abordado numa blitz. Basta você perguntar a qualquer pessoa que é habilitada há 20 anos quantas vezes que ela foi parada numa blitz. Ela vai perguntar, foi parado todos os dias? Uma vez por ano? 2 vezes por ano? Não, essa não é a realidade. Então, o motorista vê uma lei que banaliza a vida humana, uma lei que garante 11 crimes e ninguém está preso por crime de trânsito, uma lei que estabelece que mesmo se ele matar, ele não vai ficar preso, ele não vê uma fiscalização eficiente, não é introduzida na grade curricular a disciplina Cidadania e Trânsito para mudar o comportamento desde da tenridade, porque campanhas educativas paliativas de entregar panfleto para mim é antiecológico e não muda comportamento. Então, esse conjunto, as ruas, que são verdadeiros queijos suíços em algumas partes, né? Nós temos aí um projeto de engenharia e de transporte, que também é um fator resultante desses acidentes de trânsito e que resulta na violação do principal bem jurídico, que é a vida humana, a integridade física e a saúde. Então, é um conjunto de fatores. Essa via de mão dupla. O poder público tem a sua imensa responsabilidade, porque está no artigo 144, que a segurança pública é um direito de todos, mas é dever do Estado. Então, esse dever do Estado, o Estado tem que assumir sua meia-culpa e pegar a Secretaria de Educação e chamar a responsabilidade para que ela introduza na grade curricular, pegar as polícias, tanto militar, civil, rodoviária, para que a fiscalização seja mais eficiente, fazer com que a Secretaria de Transporte faça uma engenharia de trânsito de acordo com a preservação da vida humana e cobrar da sociedade civil que o motorista, que as famílias tenham uma participação eficiente. Não adianta eu falar para o meu filho não dirigir alcoolizado se eu dirijo alcoolizado na frente dele. Então, essa problemática trânsito envolve vários segmentos. Não o que eu estou muito feliz atualmente é porque o governo atualmente, o governo atual, ele está tendo uma visão interdisciplinar. Né? Nós estamos vendo aí, nós fazemos parte de uma equipe em que está chamando a representante da Secretaria de Saúde, porque mais de 70% dos leitos em hospitais no setor de traumatologia e de ortopedia são ocupados por vítimas de acidentes. São mais de 80 milhões, né? O custo disso é esse. E quem paga essa conta é a sociedade, e principalmente a sociedade carente. Ora, você subestimar a capacidade intelectual de qualquer cidadão. Você fala que a lei é seca e nós temos uma lei estadual que autoriza a venda e consumo de bebida alcoólica nos postos de combustível, e que nós não temos fiscalização nesses postos de combustível. Postos de combustível se tornou, a venda de bebida alcoólica se tornou atividade de primeira necessidade, primeiro fator, e a venda do combustível para o veículo uma atividade secundária. Nós temos postos de combustível que se tornaram pontes de encontro para balada de injeção de bebida alcoólica. Então, como que a lei é seca? No aspecto administrativo, ela está falando que é dirigir com qualquer concentração. E como que se autoriza um posto de combustível vender bebida alcoólica? Então, nós temos que fazer uma reflexão, chamar a responsabilidade todos os segmentos institucionais num primeiro momento, que é o poder público, para depois sim começar a cobrar da sociedade uma mudança comportamental. Porque enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar falando que nós estamos presenciando dioturnamente as pessoas morrerem no trânsito, e a pessoa só tem dimensão do que é uma morte no trânsito quando ela passa por isso. Quando você tem um filho em casa tetraplégico, você precisa de uma pessoa 24 horas para estimular eles nas necessidades fisiológicas, para não formar escaras, e você vê no motorista impune. Quando você tiver um filho morto, um motorista bêbado, que ele se recusou a fazer o bafômetro, e que a lei, ao final, mesmo se condenada, não vai dar nada, você vai ver que tem que ter uma mudança imediatamente, nesse tratamento nos crimes de trânsito. Se envolver num acidente de trânsito, todos nós estamos sujeitos. Agora, dar tratamento igual a comportamento diferente fere a isonomia. É isso que nós não admitimos. Coronel Marcos Celente, concorda com o delegado Fabiano Contarato no que diz respeito às blitz e à lei seca? Vamos falar da blitz, vamos começar a falar da lei. Não podemos dizer que a lei por si só ela é totalmente ruim. Existe sim uma penalização e não há uma impunidade total.
há duas visões. Há uma visão administrativa e uma visão criminal. Aí sim, na visão criminal, eu concordo com o delegado, por quê? Porque hoje se torna difícil em penalizar um condutor embriagado que se recusa a soprar o bafômetro. Então vamos tratar desses dois momentos. Então eu entendo que a lei sim, ela tem que ser melhorada em alguns pontos. Por que em 2008 talvez a lei pegou? Porque logo que a lei entra em vigor, ainda não foram percebidas aquelas brechas. Então, com o decorrer do tempo, vai se verificando essas brechas e vem essas situações. Então, hoje todo mundo diz, não é obrigado a soprar bafômetro. E com essa situação de dizer que não é obrigado, uns entendem que sim, outros entendem que não, o que acontece? Muitos não sopram, outros sopram por opção. Então, vamos lá na parte administrativa. O que acontece? Não há uma impunidade por parte administrativa. Por quê? Na parte administrativa, o condutor soprando ou não o bafômetro e apresentando qualquer sintoma de embriaguez, ele será penalizado. E essa penalidade não é somente uma arrecadação de multa, eu discordo, porque a multa é pesada sim, R$ 957,70. Mas além disso, ele tem uma suspensão do direito de dirigir por 1 ano, que eu entendo que não é tão simples assim, principalmente uma pessoa que tem a carteira de habilitação, usa o veículo como sustento de sua família, isso vai trazer algum reflexo. E além disso, da multa, da suspensão do direito de dirigir, nós temos ainda uma reciclagem que é obrigado a ele fazer. E mais ainda, ele corre o risco, se nesse período de suspensão for pego novamente dirigindo embriagado, no período de 12 meses, ele tem a carteira cassada por 2 anos. Então, administrativamente, eu creio que não haveria que avançar mais do que isso. Eu acho que dentro administrativamente está assim. E não vejo isso como uma questão de arrecadação somente não, como de penalização administrativa. Quando a gente parte para a questão do crime, aí sim, a questão do crime. E dizer que só pobre sopra bafômetro hoje, me desculpe, porque o que acontece com a pessoa de menor, não digo o pobre, mas a pessoa com menos conhecimento, talvez, é que ela não sabe que ela tem o direito de soprar ou não soprar. Então a questão dela não saber desse direito dela, talvez um direito que é até subjetivo, né, porque há entendimento de que deveria soprar, ele vai e sopra. Mas a lei é igual para todos. Então, tanto uma ou outra pessoa, ela tem a opção de soprar ou não o bafômetro. Então, fica na questão dela fazer isso. Por que eu digo isso? Porque na parte criminal, realmente, a pessoa recusando soprar, a gente não consegue medir essa quantidade. E não medindo essa quantidade, não há como configurar a questão do crime de trânsito do artigo 306. Bom, só um questionamento nisso que o senhor está dizendo. As pessoas hoje, quando saem de casa, elas dão importância para a lei seca ou para as blitz que estão acontecendo? O senhor, a PM percebe isso? Bom, eu vou te dizer, em 3 dias da semana, talvez, que é o que a gente, em função do que a gente tem de recurso, nós fazemos, talvez sim. Talvez se preocupe. Eu digo isso porque a gente participa de grupos de amigos e elas me perguntam, e aí, hoje tem a Madrugada Viva, tem a Blitz, não tem? Então, há uma preocupação sim, mas ela poderia ser maior. Para quê? Para adequar comportamento. Não para mudar, talvez, no primeiro momento, mas para adequar esse comportamento, sim, se nós fizéssemos, talvez, diuturnamente, todos os dias. Aí criaria o quê? Uma sensação de que a polícia estaria todos os dias na rua. Isso está sendo estudado para que a gente possa fazer. No Rio de Janeiro, o que se faz no Rio de Janeiro, nós fazemos aqui também. Só que lá, o que modifica do nosso aqui é que lá é de segunda a segunda, em uma quantidade de operações maiores. Só isso que a gente observa que muda. A PM já estuda fazer E aí, voltando que isso, não só a PM, eu acho que a gente tem que, é uma política de governo, eu acho que a gente tem que integrar outros órgãos juntamente com a Polícia Militar, isso não recair só sobre a Polícia Militar, mas sim como outros órgãos integrados nessa operação para que a gente possa fazer isso no dia a dia e que a população perceba que existe, sim, essa fiscalização. Outro ponto da questão de soprar ou não bafômetro. A gente sempre fala aqui, e isso tem que mudar na lei também. A habilitação não é direito de ninguém. A habilitação é concessão. Ninguém nasce com direito de dirigir. Nascemos com alguns direitos previstos na Constituição. Agora, dirigir não está previsto lá que é direito de todo mundo. É uma concessão que o Estado faz o quê? Fornece a quem atinge alguns requisitos. Bom, como sendo a concessão, eu entendo que todo condutor, ao dirigir um veículo, ele tem seus direitos e seus deveres. E dentro desses deveres, ele deveria fazer o quê? Ser obrigado a soprar o bafômetro. Então, nós temos que sair dessa coisa de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si. Veja bem, você não quer fazer o teste do bafômetro, mas foi feita uma concessão a você. E para essa concessão, existem direitos e deveres. E você tem que cumprir você tem seus direitos, mas tem que cumprir com os seus deveres. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para essa questão também de que, na situação de trânsito, o uso do bafômetro ou soprar o bafômetro em abordagem deva ser obrigatório. Rapidamente agora, porque nosso tempo está terminando já, doutor Fabiano, onde é que fica a responsabilidade
dos centros de formação de condutores nessa história toda? Excelente pergunta. Centro de formação de condutor, o próprio nome diz, ele é responsável pela formação do condutor. E alguns deles, eles são facilitadores de tirar a CNH. O problema é que o poder público, através do DETRAN, tem que fazer uma fiscalização contínua e permanente no credenciamento desse centro de formação, bem como das clínicas credenciadas, para que puxe a responsabilidade. Infelizmente, a maioria deles não tem essa função de formar condutores. E ele é extremamente responsável nesse processo educacional. Agora, eu quero chamar a atenção e volto a bater na tecla da arrecadação, porque no artigo 256 do Código de Trânsito, está lá, dentre as penalidades, a primeira que tem que ser estabelecida pelo poder público é a advertência por escrito. E você não vê aqui no Estado do Espírito Santo o poder público advertindo o motorista. Em Santa Catarina, por exemplo, vou explicar melhor. Nas transgressões de natureza leve ou média, o motorista tem o direito de ser advertido por escrito e não receber a multa. Aqui no Espírito Santo, não. O poder público já manda multa. Olha, isso é uma demonstração inequívoca de que ele está preocupado com a arrecadação, não é com o processo educacional. Porque o código, a primeira função dele é educativa, é preventiva, é ele falar, você foi flagrado dirigindo com o braço para o lado de fora do carro. Em Santa Catarina é assim, Fabiano Contarato, flagrado. Nos últimos 12 meses, ele é reincidente nessa infração? Não. Manda uma advertência por escrito. Mas isso é um poder discricionário do Estado? Não. O motorista tem o direito de ser advertido por escrito. Porque se o Estado não faz isso, isso fere o princípio da não motivação do ato administrativo. Então, olha, o primeiro tipo de penalidade é advertência por escrito. Aí você pergunta aqui no Estado, quantas pessoas foram advertidas por escrito? Ninguém. Mas por que não foi ninguém? Se a maioria das infrações é de natureza leve e média. O motorista tem esse direito. Então, a fiscalização ela tem, a preocupação na arrecadação ela é visível. Prova disso que no processo educacional não foi feito. Por que não se cobra da Secretaria de Educação a introdução da grade curricular? Né? Mas a multa não, ela é automática. Não soprou, já emite o auto de infração, já vai o boleto, R$ 957, suspensão do CNH, tudo bem. Agora a pessoa que não faz o bafômetro, que é o principal, que é a classe média que não está fazendo, é a classe média alta, principalmente a que não faz o teste do bafômetro, esse vai ficar impune do crime que é grave e que é só uma parcela da população que está sendo penalizada criminalmente por um crime doloso que é embriaguez no trânsito. O nosso tempo está terminando. Olha, a gente teria aqui que já combinar um segundo Espírito Santo debate sobre esse tema, mas eu gostaria de agradecer ao Coronel Celante, que é do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, e também ao delegado Fabiano Contarato, de Delitos de Trânsito, e agradecer a você também pelo carinho da audiência e pela companhia. O Espírito Santo em Debate de hoje fica por aqui, mas eu aguardo você na nossa próxima edição. Até mais. Tchau.